Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Hoje nós vamos continuar nosso papo sobre Gilberto Gil. Desta vez, vamos falar sobre a fase Rê de Gil, quando ele lançou os álbuns Refazenda, Refavela e Realce, lá na década de 70. Antes de passar para a nossa entrevista, vamos ouvir um resuminho dessa história? A história de hoje em 1 minuto. Na década de 70, Gilberto Gil entrou na sua fase Rê, com o lançamento dos álbuns Refazenda, Refavela e Realce, uma trilogia que não foi exatamente planejada. Refazenda, de 1975, foi o primeiro reencontro de Gil com suas raízes nordestinas e sertanejas da Bahia, quando morou na pequena Ituaçu. Já a Refavela, de 1977, nasceu após uma viagem de 1 mês pela Nigéria, quando Gil se enxergou realmente como homem afrodescendente. Além de sonoridades africanas, o disco também trouxe influências do funk norte-americano e do reggae jamaicano. Por fim, a ideia para o álbum Realce, de 1979, surgiu após uma viagem de Gil pelos Estados Unidos, que estava surfando a onda da disco music naquela época. Gil convidou instrumentistas brasileiros e estrangeiros para chegar em uma sonoridade que misturasse influências brasileiras e norte-americanas. E quem volta a conversar com a gente sobre Gilberto Gil é a jornalista, pesquisadora musical, mestra e doutora em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio, Cris Fuscaldo. Cris é autora do livro Refazenda, O Interior Floresce na abertura da fase Rê, de Gilberto Gil, lançado pelas edições Sesc. E ela também assinou a curadoria do Museu Digital O Ritmo de Gil, lançado no Google Arts and Culture, e que está disponível aí para quem quiser acessar. Na semana passada, ela nos deu um panorama geral sobre a carreira de Gil até ali a metade dos anos 70, né? E hoje a gente vai falar sobre a fase Rê de Gilberto Gil, né? Fase Rê de Gilberto Gil. O que quer dizer esse Rê, hein, Cris? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de novo, é muito bom voltar para falar de Gil. Gil não cabe em um programa só, acho que nem em 2, né, Isabela? Não, cabe não. Vai terminar na fase Rê, depois ainda vem... Sofri demais para escolher essas músicas aqui. Depois vai precisar, em algum momento, fazer os anos 80, os anos 90, os anos 2000, né? Mas, bom, a gente realmente falou do início da carreira de Gil na semana passada, e aí ele chega, então, na fase Rê, que você pergunta o que quer dizer Rê. Na verdade, Rê é tudo. É reconstrução, é reinvenção, é reforma, né? Rê é um prefixo de tudo que ele estava sentindo naquele momento que ele precisava. Revisitar, exatamente. Boa. Reencontro. Vai falando aí que a gente vai... Inclusive, os capítulos do meu livro, eu uso isso bastante, né? Uhum. Cada palavra, assim, né? Tentando falar um pouquinho da fase ali, do que ele tá vivendo. Você falou do livro, né? Eu fiz um livro que eu não tinha como não fazer uma coisa biográfica, fazer um livro só falando do disco, porque justamente ele teve esse reencontro com a infância dele, quando ele conhece Dominguinhos, a gente falou disso na semana passada também, desse reencontro com o acordeão através do encontro dele com Dominguinhos, e aí ele volta para a infância, revisita a infância dele e faz uma reforma na música dele, né? Uhum. Faz um disco depois do Expresso 2222, que é um disco ainda tropicalista, com guitarra e tal, faz um disco baseado no acordeon, faz essa reforma da sonoridade. É a primeira vez que Gil vai botar num disco aquela referência que ele tinha lá de Luiz Gonzaga, né, que ele ouviu no serviço de alto-falantes da cidade quando ele era pequenininho, em Ituaçu, na Bahia.
Então é isso, esse Rê é tudo que olha para trás, né? Assim, E o Gil é essa pessoa que olha para o passado para construir o futuro. E a gente teve então o Refazenda, né, que é de 1975, a gente teve o Refavela, que é de 77, teve o Realce, de 79, e ainda teve um outro ali no meio do caminho, né, que é o Refestança, com a Rita Lee, né? E sempre essa questão de revisitar ou de reconstruir, pegar tudo que ele sabe e construir algo novo, né, Cris? E essa coisa da trilogia, que de fato não foi um projeto pensado assim, vou fazer uma trilogia, né? Ele primeiro pensou no Refazenda e aí ele foi percebendo que ele precisava ir para outros temas, ir para outros lugares, né? E aí o Refazenda, então, é essa retomada da infância, da história dele, do acordeon. Depois vem o Refavela, que aí já é uma retomada da consciência dele sobre a cor, sobre a afrodescendência, né? A questão também do candomblé, né? O envolvimento dele com a religião, que é uma novidade depois do exílio. Gil é formado no catolicismo, né? A família dele é católica e ele conhece as religiões de matrizes africanas, quer dizer, aprofunda, né? Quando ele volta do exílio. E depois o Realce, que já é mais aberto, assim, ao novo, né? Já é um disco que ele não tá revisitando exatamente, ele tá meio que abrindo espaço. Tá realçando. Exatamente, abrindo espaço para aquela disco music, né? Aquilo que tava rolando na música naquele momento. Perfeito. Vamos, então, ouvir a primeira música do programa de hoje, Cris? Queria que a gente começasse, claro, então, por Refazenda, né? A música que dá título a esse primeiro disco da trilogia. Refazenda tem um contato com a natureza, mas tem uma letra bem nonsense também, né? Ela fala do abacateiro, é uma coisa bem louca, né? Coisas do Gil, né? Ele gosta disso, da coisa nonsense, né? E ele fala isso, que é uma música, uma letra que não faz sentido. Muito se falou que era uma música, ele está fazendo uma crítica à ditadura, mas... porque ele fala do abacateiro, você lembra o verde do abacateiro, né? Mas não tem nada a ver. Nada a ver, e ele nem era maluco depois de ser preso, exilado, né? Era o primeiro momento dele. Ele estava justamente zen, macrobiótico. Ele não ia se meter com militares nesse momento, correndo esse risco, né? É claro que acataremos teu ato, né? Tem frases, tem versos que até... fazem até uma alusãozinha. Mas ele tá realmente assim, acataremos teu ato, abacateiro, que é a árvore lá de Tuaçu, né? Que ele brincava na infância. Então ele tá realmente fazendo uma reverência a essa infância com muita natureza, né? E tem, inclusive, quando ele fala Guariroba e tal, Guariroba era o nome de uma comunidade que ele e uns amigos, inclusive o Roberto Pinho, que até hoje mora em Brasília, né? E era amigo dele, e depois trabalhou com ele no Ministério da Cultura, inclusive. Eles é uma criaram... planta do Planalto Central, né? Dessa região do Centro-Oeste, a Guariroba, né? Exatamente, que é tipo um palmito, né? Para vocês do Rio que não estão ouvindo, porque a gente não tem Guariroba no Rio, mas eu já provei, é tipo um palmito mais amargo. E aí era o nome também dessa comunidade que eles formaram, que eles pensavam, tinha uma utopia, né, de fazer uma coisa sustentável, uma comunidade, aquela coisa dos anos 70 que estava bem em voga na época, mas aí acabou que não deram continuidade ao projeto, mas enfim, a música traz isso, né, traz essa Guariroba aí, essa comunidade. Vamos ouvir então Refazenda, de 1975, com Gilberto Gil. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhecerá tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, Guariroba.
abacateiro, acataremos teu ato. Nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo. Nós ouvimos Refazenda de Gilberto Gil, de 1975. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Este é o segundo episódio com a pesquisadora musical Cris Fuscaldo sobre o Gilberto Gil, especialmente sobre os álbuns Refazenda, Refavela e Realce. Na Trilha da História. Na época do lançamento do disco Refazenda, Gil já tinha vivido muita coisa, né? A gente falou sobre isso no programa passado, já muitas referências. Por que ele sentiu, você acha, essa necessidade de retornar essas raízes nesse disco? Eu acho que foi uma coisa mesmo de acalmar os ânimos, né? Porque ele tinha vindo do exílio, foi preso, veio do exílio, entrou no rock and roll, já no movimento tropicalista também, com o Expresso 2222. E aí ele, acho que precisa dar uma acalmada. Eu entendo, assim, o meu livro ele faz um caminho para meio que mostrar, de certa forma, que o Refazenda é meio que o início de uma nova história que começa, na verdade, na prisão. O Gil foi preso logo depois do decreto do AI-5, né, ele e Caetano. E no final de 1968. Em dezembro de 1968. E a gente até comentou no outro programa que Caetano ficou muito deprimido com tudo isso e o Gil, né, faz do limão uma limonada. E ele, na cadeia, começou a pensar, como é que eu vou aguentar isso, né? Imagina, tô preso sem ter a menor ideia se eu vou sair daqui vivo ou morto, né? E aí ele tinha lido uma reportagem sobre John Lennon e Yoko Ono, em que eles falavam da macrobiótica, e ele decidiu ali na cadeia mudar a alimentação dele para ficar mais leve de peso e leve de alma, e meditar. E aí... Então, deixa eu só fazer uma pausa e ler um pedacinho do Refazenda. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Exato. E ele, então, assim, da cadeia até voltar do exílio, ele realmente assume essa coisa que aí é o que hoje a gente fala, nossa, ele é zen, ele é tranquilo, ele é isso, ele é aquilo. É quando realmente rola essa transformação, essa reinvenção de um Gilberto Gil. Era um Gil mais tenso antes e passa a ser um Gil mais zen, que medita. Parece que ele teve uma calma, né? Exatamente. A paz invadiu o coração. Exatamente. Ele buscou essa paz, essa tranquilidade para aguentar esse período da ditadura, da prisão, do exílio, de não poder fazer seus próprios shows, né? Não poder trabalhar do jeito que queria trabalhar. Era um pai de família já, né? A essa altura ele já tinha 2 filhas com a Belina. No exílio, na Inglaterra, começou a ter os filhos com a Sandra, né, a dele. Então, quando ele volta em 75, já tem filhos, né, de 2 casamentos. Então, ele busca realmente essa paz, essa leveza, que a gente vai entender no Refazenda. O disco é o retrato desse período, tanto que o disco não é todo zen. Ele tem retiros espirituais, meditação, né, que são 2 músicas com esses nomes. Dentro de si mesmo, mesmo que lá fora, fora de si mesmo, mesmo que distante, e assim por diante, de si mesmo há de infinito. Mas tem também, por exemplo, o Rouxinol. Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei foi um rouxinol. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. São músicas mais rock and roll que ainda
é um resquício ali do que estava acontecendo entre o Expresso 2222 e o Refazenda, porque claro que entre um disco e outro ele estava fazendo shows, ele tinha uma banda, era uma banda de rock, e aí ele foi trazendo Dominguinhos, né, mudando essa sonoridade, e quando ele olha, quando ele vê, ele tinha ali um repertório e um estilo, né, pro Refazenda que era muito diferente do que ele tinha feito, mas que desenhava o que ele estava vivendo desde ali da prisão e dessa decisão de buscar a leveza. Cris, eu queria que a gente ouvisse outra música do Refazenda. Uma música, a única música, eu acho, do disco que não é de Gil, né? Mas que tem tudo a ver com as raízes nordestinas, que é Tenho Sede, de Dominguinhos e Anastácia. O que você podia falar sobre ela pra gente? Eu sou louca por essa música e sou apaixonada pela história de Anastácia, né? Eu fiz questão de trazer o depoimento dela pro livro, porque a Anastácia, ela tá aí, viva, com 85 anos, é a rainha do forró, só que ela ficou muito no nicho a vida toda, assim, muito... Não é o Brasil todo que conhece a Anastácia, mas se a gente disser que ela é autora de Eu Só Quero um Xodó, Tenho Sede, Sanfona Sentida, todos os maiores sucessos de Dominguinhos são de Anastácia também, aí a gente vai entender que a gente conhece a Anastácia sim. E o Gil tinha gravado, como a gente contou no programa passado, o Gil tinha gravado Eu Só Quero um Xodó, de Anastácia e Dominguinhos, e explodiu a música, né, na voz de Gil, e ele resolveu então trazer para esse disco Tenho Sede, que é uma música que fala sobre essa coisa da seca, do sertão, né, a planta pede chuva quando quer brotar, né. Lindo, né? É lindo demais, é uma música linda demais. E é esse momento do Gil pensando ali naquela paixão que ele teve por Luiz Gonzaga, né, e reencontrando essa paixão no Dominguinhos, né. E então é o encontro de Gil com a infância dele, que era em Ituaçu, esse lugar mais sertanejo, onde ele conheceu Luiz Gonzaga. Que é onde ele morou no sertão mesmo, porque Exatamente. era distante de Salvador, é para dentro do continente, né? Exatamente, onde ele ouviu Luiz Gonzaga no serviço alto-falante da cidade, e ao encontrar Dominguinhos, ele reencontra, né, essa infância dele. Se reconecta com a maior referência musical da infância dele. Vamos ouvir então Tenho Sede, segunda faixa do álbum Refazenda de Gilberto Gil, de 1975. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até morrer.
escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até morrer. Essa foi Tenho Sede, de Dominguinhos e Anastácia, na interpretação de Gilberto Gil. E este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo o segundo episódio com a pesquisadora musical Cris Fuscaldo sobre Gilberto Gil. Na Trilha da História. Cris, é interessante porque ele foi aquele cara, como tantos outros brasileiros que saíram do Nordeste, né, rumo a São Paulo, rumo a Rio de Janeiro. Ele também tem um pouco de retirante mesmo dentro de si, né? Tem, né? Porque ele sai... Primeiro ele sai de Ituaçu para Salvador, então ele já é uma criança do interior, né? Indo para capital. Do interior, né? Interior do interior, indo para capital. E aí depois ele vai para São Paulo. Gil se forma em administração na Bahia, em Salvador, e vai para São Paulo trabalhar na Gessi Lever, né? Como administrador, já casado com a Belina. E aí lá ele acaba largando esse emprego para viver de música, quando a coisa começa a dar certo. E quando ele, então, tá com Dominguinhos, né, na banda, pensando esse disco Refazenda, ele descobre essa música do Dominguinhos, que na verdade a música se chamava Forró de Dominguinhos, e ela era instrumental, tinha sido gravada pelo próprio Dominguinhos e pelo Quinteto Violado num disco chamado Berra Boi, e Gil pegou essa faixa, né, Forró de Dominguinhos, e colocou uma letra. Ela era uma música bem mais agitadinha e virou um lamento mesmo, né, uma música bem mais arrastada, chama Lamento Sertanejo. O título foi o próprio Dominguinhos que sugeriu, né? Ele já queria... Mas eu acho que, na verdade, assim, Dominguinhos não esperava que fosse vir uma coisa... isso tudo. Exatamente, porque virou uma música que é de chorar, né? Todo mundo fica louco, que ele fala realmente essa coisa do retirante, né? Uhum. Por ser de lá do sertão, lá do Cerrado. E não é só do sertão né, a gente tá falando só de Nordeste, não. A gente tá falando até do nosso Cerrado aqui, Exatamente. Ó. Lá do Cerrado, lá do interior do mato, da Caatinga, do Roçado. Né? Lindo, eu né? quase não saio, eu quase não tenho amigo, né? É aquele cara que só trabalha, né? Eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Isso é um clássico, né? Porque a Anastácia também traz muito esse tema em várias músicas dela, né? O nordestino que vai pro Rio, para São Paulo, né? Pro eixo, para trabalhar, é um ser um pouco contrariado, é uma palavra esquisita, mas enfim, ele tem essa saudade eterna, né? Da terra. Uhum. E aí isso, sem viver contrariado, é isso que ele quer dizer. Né? Sem viver desgostoso, né? Aquela cidade grande, aquela buzina, aquela coisa, né? Aquele corre-corre, né? Imagino. Pois é, e eu acho lindo demais. É uma música, nossa, eu fico imaginando o que Dominguinhos sentiu quando ouviu pela primeira vez o Gil cantando essa letra. Deve ter sido muito emocionante. E prestigiando Dominguinhos e duas músicas, né? Uma era só de Dominguinhos com a Anastácia, que a gente ouviu agora Tenho Sede, e agora Dominguinhos com ele, Gilberto Gil. Vamos ouvir então Lamento Sertanejo, música de Dominguinhos com letra de Gilberto Gil, incluída no álbum Refazenda, de 1975. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase
não sei de nada. Sou como reis desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Oh, 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 yeah. Nós ouvimos Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil, incluída no álbum Refazenda, de Gilberto Gil, de 1975. E este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos batendo um papo com a pesquisadora musical Cris Fuscaldo sobre os álbuns Refazenda, Refavela e Realce, de Gilberto Gil. Na Trilha da História. Cris, tem muitas músicas lindas no Refazenda, mas eu preciso pular um pouco pro Refavela para a gente dar uma continuidade nessa história. Você já tinha citado um pouco antes, né, no início do programa, que o Refavela foi um reencontro, foi uma redescoberta, né, dessas raízes negras, né, de Gilberto Gil. Tem a ver também com uma viagem que ele fez, né, pela Nigéria? Ele foi para a Nigéria para um festival chamado Festac, de cultura negra, e isso mexeu demais com a cabeça dele, porque quando ele chega nesse lugar e ele olha em volta, ele tá entre os dele, só que ele nunca tinha pensado nisso, ele nunca tinha percebido. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. E ele, claro, né, Gil, ele também é um pesquisador, né? Como eu contei no programa anterior, a Tropicália teve muito a ver com uma ida dele a Pernambuco, quando ele conheceu Banda de Pífaros Caruaru, por exemplo, né? Então, quando ele tá nesses lugares e conhece uma coisa nova, ele mergulha para entender, né, aquele sentimento que aquilo causa, né, nele. E não foi diferente. Ele lá na Nigéria sentiu no peito mesmo uma coisa tipo, gente, eu preciso me entender, eu sou negro, sou afrodescendente, né? E aí quando ele volta para Salvador dessa viagem, ele começa a mergulhar nesse universo, a tentar entender a história dele, as origens dele, e também, junto com isso, vem a questão da religião. Ele, católico por formação, né, entende melhor também essa questão das religiões de matrizes africanas, né, a chegada delas no Brasil através dos escravizados, né, que foram levados da África para o Brasil, enfim, tudo isso, né. Tem uma foto, aliás, lindíssima, que é do Gil ministro, né, pulando anos e anos para anos depois, é o Gil ministro da Cultura com o Lula na Ilha de Gorée, no Senegal, que é de onde os navios negreiros saíam com os escravos para poder aportar no Brasil, né? E muitos chegavam por Salvador, né? Então, voltando lá para 77,
Gil, então, começa a tentar entender melhor essa história, né, da escravização. E aí, com isso, entra também nesse universo da religião, do candomblé, e começa a se relacionar com o candomblé em Salvador. E isso tudo acaba indo pro Refavela, né? E tem uma coisa que eu acho interessante, que além do resgate à cultura negra, né, inclusive trazendo outros instrumentos, né, pensando em outros instrumentos, referências, né, a palavras, né, de outras línguas, enfim, africanas, você traz uma herança muito triste da escravidão, que é a pobreza. Porque quando você traz a refavela, né, a favela, você vê que viraram as gerações dos africanos que foram escravizados, que não foram reinseridos de fato na sociedade, né, que foram simplesmente libertados, a Deus dará, assim, né, que você consiga fazer aí da sua vida, dos seus descendentes, o que você puder fazer, sem uma inserção na sociedade. Não teve uma política de Estado para trazer essas pessoas para igualar, né, de alguma forma, aos demais cidadãos. E aí você cria essas favelas. Você, Rio de Janeiro, você é de Niterói, né? Mas Rio de Janeiro é isso, é favela. E na Nigéria também tinha essa questão das favelas, dessas comunidades, né, Cris? Então ele traz isso, é uma crítica social, né? Exatamente, eu ia falar isso mesmo do Rio de Janeiro, né? Porque o Gil, a essa altura, já estava entre Rio e Salvador, né? Ele já estava... Até porque as gravadoras, as sedes de gravadora eram no Rio de Janeiro, então ele ficava entre uma cidade e outra, como é até hoje, né? Ele mora oficialmente no Rio, mas ele tem lá a casa dele em Salvador. Então, na verdade, eu acho que oficialmente ele mora nos dois lugares, desde dessa década de 70. E o Rio, hoje a gente, né, não chama tanto de favela, chama de comunidade, né? Escravo, escravizado, né? Vê que de vez em quando eu tropeço porque essas palavras foram mudando, mas naquele momento a palavra favela era muito forte, muito presente. Como você falou, o Rio de Janeiro já estava assim... tomado, né, as favelas, hoje comunidades, elas estão por toda a parte da cidade, diferente de São Paulo, que ficam mais na periferia. No Rio elas estão dentro dos centros urbanos mesmo, dentro da zona sul, em todas as zonas, né, oeste, norte, tem uma favela / comunidade enorme de pessoas que realmente num primeiro momento eram trabalhadoras, né, eram pessoas que foram, como você falou, libertadas sem nenhuma reintegração, reinserção na sociedade, mas infelizmente também se tornaram lugares, né, propícios aí para o tráfico, né, para violência e tudo isso. E Gil, nesse momento, está enxergando realmente, como sempre, olhando à frente, né, esse caminho, né, que o país estava vivendo e que na África também já era muito forte, porque a África é um continente de muita desigualdade social. Quando você chega num lugar, eu, por exemplo, conheço na África o Senegal e Marrocos. Marrocos é uma África meio árabe ali, né, é um outro tipo de cultura, mas o Senegal, você tem gente muito rica e muito pobre, é uma discrepância gigantesca. Eu acho que a Nigéria é bem parecida nesse sentido. Então o Gil também voltou com isso, né? E é o que, na verdade, virou o Brasil também, né? Sim. Então, no fim das contas, ele se identificou demais com isso. E como diria o Gil aqui na música, a refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco para um bloco do BNH. Assim, essa tentativa, né? O preto pobre sempre tentando com muita garra, né? Tentando se colocar na sociedade, crescer na vida, né? Ter mais dinheiro, ter mais condição para dar uma vida digna para sua família. E é interessante isso, esse resgate, vamos falar de né? Esse resgate do Gil, não só da sua cultura negra, mas também dessa questão social, né? Que é muito importante. E é importante porque ele poderia ficar quietinho na dele, né? Ele é classe média, filho de médico, ele podia não se meter nesse tipo de assunto e fazer lá a musiquinha dançante, ou então a musiquinha triste e tal, nananã. Mas eu acho muito legal que ele toma consciência disso, né? Pega na mão essa história e, não, peraí, eu tenho que falar disso, né? Vamos ouvir então a música que dá nome ao disco Refavela, de 1977. Yaya kirie, kirie, yaya. Yaya kirie, kirie, yaya. Yaya kirie, kirie, yaya. Yaya kirie, kirie, yaya. A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar.
quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A refavela, como é tão bela, como é tão bela. A refavela revela a escola de samba paradoxal, brasileirinho pelo sotaque, mas de língua internacional. A refavela revela o passo com que caminha a geração do black jovem, do black Rio, da nova dança no salão. Iaia, queria, iaia. Iaia, queria, iaia. Iaia, queria, iaia. Iaia, queria, iaia. A refavela revela o choque entre a favela, inferno e o céu. Baby blue rock sobre a cabeça de um povo chocolate e mel. A refavela revela o sonho de minha alma, meu coração, de minha gente, minha semente, Preta Maria, Zé João. A refavela, como é tão bela, como é tão bela. A refavela, alegoria, elegia, alegria em dor. Rico brinquedo de samba enredo, sobre medo, segredo e amor. A refavela, batuque puro de samba duro de marfim. Marfim da costa de uma Nigéria, miséria, roupa de cetim. Iaia, queria, iaia. Nós ouvimos Refavela, de Gilberto Gil, e este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos batendo um papo com a pesquisadora musical Cris Fuscaldo sobre os álbuns Refavela, Refazenda e Realce, de Gilberto Gil. Na Trilha da História. Bom, Cris, Refazenda foi uma volta às raízes nordestinas, sertanejas. Refavela foi uma volta, digamos, um redescobrimento das raízes africanas e negras. Realce... Cara, Realce é um disco muito, né, assim, porque... Quanto mais purpurina, melhor. Ele não retoma nada, né? Não, mais ou menos. Na verdade, 1979 foi o ano da anistia, né? Então, foi um ano que saiu, as gravadoras investiram muito em música, saíram muitos discos em 1979. Foi um ano em que as gravadoras abriram para as mulheres, pra caramba, assim, tem muita mulher gravando em 79. Todo mundo grava em 79, é uma loucura o ano de 79. E aí, para além da questão musical, é um momento em que o Brasil estava recebendo de volta, né, muita gente que estava no exílio, e o Gil resolve entrar nessa onda da disco music, né, da música estrangeira, soul music também, né, que também tá muito forte na década de 70. Começa no final de 60, assim, no Brasil, por exemplo, a gente tem Dom Salvador e Abolição, Tony Tornado, né, aí vem chegando ali Tim Maia, Hildon, né, Cassiano, né, tudo isso acontece na década de 70, que é a música preta, que vem dos Estados Unidos. Na verdade, vem de África também, mas bomba nos Estados Unidos, esses gêneros soul, né, funk e tal, e chega no Brasil através dessa turma, e Gil só de olho nisso, né, como sempre, antenado com o que está acontecendo, e eu acho que meio que acabou sendo natural que depois de um Refavela, ele ainda mantivesse essa aura da música negra, né, só que de uma maneira mais alegre, menos crítica social e mais dançante, mais alegre. E, claro, querendo viver essa experiência de gravar um disco nos Estados Unidos, né? Com outras sonoridades e tudo. Então, Realce vira essa coisa, esse disco que parece meio perdido no meio da trilogia, mas que, de certa forma, fecha. Mas você vê que não é né? Não é Refazenda, Refavela, é Realce, que é uma palavra, né? Tem o mas já vira uma palavra que é o realçar. E por falar desses assim, o primeiro disco, Refazenda, ele tinha até uma espécie de logotipo, né? Um
BR e tal. Foi uma coisa que depois não continuou nos outros discos, Não, né? não. É uma coisa que o Rogério Duarte, que era o artista plástico que fazia tudo da Tropicália, né? Ele fez pro Gil, ele curtiu, botou ali no disco, mas não foi meio que uma coisa que ficou, né? Então, é porque isso não era um projeto muito... Não foi planejado. De fato, o primeiro Refazenda não saiu com a ideia de que teriam mais 2, né? De que ele faria mais 2. Aí, na medida em que o Refazenda foi acontecendo, ele aí viveu essa história da África, achou que tinha que fazer esse retorno, que é a origem, a afrodescendência e tal. E aí, Realce veio que meio que a reboque estamos aqui, vamos fazer essa trilogia, né? Mas realmente não tinha uma coisa muito planejada, assim. Legal, Cris. Vamos ouvir então a música Realce, que dá título ao disco. Quanto mais purpurina, melhor, pessoal. Vamos lá, gente, de Realce. Disco de 1979. Não se incomode, o que a gente pode, o que a gente não pode, explodirá. A força é bruta e a condita, a força é neutra e de repente a gente poderá. Realce, realce, quanto mais purpurina, melhor. Realce, realce, com a cor do veludo, com amor, com tudo, de realce, de beleza. Realce, 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 realce. Não se impaciente, que a gente sente, ainda que não se tente, afetará. O afeto é fogo e o modo do fogo é quente, de repente a gente queimará. Realce, realce, quanto mais parafina, melhor. Realce, realce, com a cor do veludo, com amor, com tudo, de realce, de beleza. Realce, 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 realce. Não desespere quando a vida fere, nem o mágico interferirá. Se a vida fere como a sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Realce, realce, quanto mais serpentina, melhor. Realce. Nós ouvimos Realce, música que dá título ao álbum de Gil de 1979. Que bom ter sua companhia aqui Na Trilha da História. Hoje nós estamos batendo um papo com a Cris Fuscaldo, pesquisadora musical, num segundo episódio sobre Gilberto Gil. Agora falando sobre Refazenda, Refavela e Realce. Na Trilha da História. Cris, no meio dessa trilogia dos discos Gilberto Gil ainda gravou um álbum Refestança com Rita Lee, né? Vamos falar rapidinho sobre ele, o que foi esse encontro. Rita Lee, que é comadre, né, de Gilberto Gil. E o Gil foi um facilitador, acho que essa que é a palavra, porque Gil bateu na porta da casa lá e conversou com o pai de Rita para liberar ela, né, para tocar lá na época dos Mutantes, né, ela muito novinha. Então o Gil virou um padrinho, né, de Rita. Eles ficaram muito amigos, a Rita chama ele de Giló, chamava, né, ele de Giló.
E aí teve essa história, que eles foram presos em 1976, os dois por porte de maconha, Gil em Florianópolis e Rita Lee em São Paulo, e aí eles saem então desse episódio e se juntam para fazer esse show, que é o Refestança, que na verdade foi uma união de repertórios, né? Não tem a coisa da música inédita, como tem o Refavela, o Refazenda e o Realce, e eles juntam as bandas. É a banda do Gil com a banda da Rita Lee, no caso Tutti Frutti, né? Que todo mundo conhece. E aí eles saem em turnê, fazem esses shows e acaba que esse show é gravado e vira um disco, Refestança, que é um disco muito doido, porque... É um disco muito doido. É uma qualidade péssima de gravação. É uma confusão, né? É uma confusão danada, porque foi gravado em show de estádio, né? Show lugar Sem essa grande. Qualidade técnica toda, né? Assim, Total. Mesmo com um show ao vivo. E é um disco muito doido, mas é raro, né? Também hoje pra comprar um vinil dele. Mas é um clássico, né? Vamos ouvir então, Refestança, com Gil e Rita Lee, nesse show muito louco de 1977. Nós ouvimos Refestança com Gil e Rita Lee, de 1977. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nós estamos batendo um papo com a pesquisadora musical Cris Fuscaldo sobre os álbuns Refazenda, Refavela e Realce, de Gilberto Gil. Na Trilha da História. Cris, a gente está chegando no fim do nosso programa, já digamos no fim desses 2 programas que a gente gravou. Acabamos nossa história ali no final da década de 70, né? Já estamos aqui no ano de 2025. Quanta coisa veio depois de Gil, né? Gil que chegou a ser ministro da Cultura, né? Enfim, o que você pode resumir pra gente finalizar da herança desses álbuns Refavela, né? Refavela, Refazenda, Realce, essa fase de consolidação, maturidade artística, né, de Gil, para esse final, e em que Gil se transformou? Acho que você já falou aí, maturidade, né? Eu acho que essa trilogia de 4 discos, ela realmente faz Gil amadurecer musicalmente. Acho que a partir desses discos, da trilogia de 4 discos acontece tudo. Vem disco de reggae, disco de forró, ele vai acompanhando os gêneros, né, da música brasileira, e o que tá bombando, os anos 80, tem cara de anos 80, o que ele faz nos anos 80. Ele toca no Rock in Rio, né, em 85, então um artista versátil demais, que tá no Rock in Rio, mas tá também na rádio de MPB, né, na trilha sonora da novela, e aí vira ministro da Cultura, porque tem toda essa militância, vira vereador primeiro em Salvador, nos anos 80, depois ministro da Cultura de Lula, porque tem toda essa militância dele
pelo meio ambiente e depois vai entender que tem também pela questão do Brasil profundo, né, dos interiores. O Gil é o primeiro ministro a se embrenhar nos interiores do Brasil, nas cidades do interior, a criar aquela coisa do ponto de cultura, né? Nessa cidade não tem um lugar forte de cultura, vamos criar um ponto de cultura, né, para ser um catalisador, né, de coisas que venham, né, de fora para dentro ou de dentro para fora. E Gil, né, vamos lembrar que ele chega no ministério de Rastafari, né, um cabelão, um homem preto chegando de Rastafari, também é uma novidade num Brasil que é extremamente negro, um negro chegar a essa posição com o cabelo falando não, né, esse sou eu. Bota né? Kofi Annan pra tocar atabaque Na reunião da ONU. Geral da ONU, né? Exatamente. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. E a coisa de ser antenado, de estar sempre acompanhando, como a gente falou no programa anterior, as mudanças do mundo do tempo, né? Foi o primeiro a fazer música pra internet, Sim. Transmissão de show pela internet também foi o primeiro. Mas ele deixa um legado que, nem sei, é muito genial, né? Gil tá com 83 anos em 2025, tá com essa última turnê, mas não pretende parar de tocar e compor, ele só vai parar de fazer grandes turnês desse tamanho, porque realmente é uma logística complicada. E é isso, acho que é um legado que, como eu falei no programa anterior, você perguntou, né? Pra mim o Gil é o Brasil, é a cara do Brasil e sempre vai ser. Maravilha, gente. E o Na Trilha da História de hoje chegou ao fim. A gente conversou agora nesse segundo episódio com a jornalista, pesquisadora musical, mestre e doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio, Cris Fuscaldo. Ela é autora do livro Refazenda, O Interior Floresce na abertura da fase Re de Gilberto Gil, lançado pela Edições Sesc. Também assinou a curadoria do Museu Digital O Ritmo de Gil, lançado no Google Arts and Culture. A Cris é diretora, criadora da editora Garota FM Books, né? Uma editora que é especializada, gente, em música, que é incrível, assim, vale a pena conhecer o catálogo, né, Cris? São vários títulos que, nossa, resgatam, né, e se embrenham na nossa cultura musical de uma forma maravilhosa. Eu convido todo mundo a conhecer, de fato, algumas das coisas que eu citei aqui, né, nesse programa estão lá nos nossos livros, e a gente, é importante, né, livro, história, né, a gente deixar a história da música brasileira contada porque ela é a nossa história, né? Gente, esse é o melhor tipo de livro. É o livro que você lê e bota uma música pra ouvir, entendeu? Você lê um pouco, aí você ouve, você entrou naquela história e continua. Enfim, é maravilhoso. Pra terminar o programa, vamos ouvir Toda Menina Baiana, de Gil, incluída no álbum Realce, de 1977, uma música que tem uma pegada, assim, nossa, gostosa de ouvir, né, Cris? E que ele fez pra filha dele, Nara Gil, que hoje é a vocalista da banda dele. Vamos conferir, então, Toda Menina Baiana. Até semana que vem, pessoal. Tchau, Cris. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê, que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, do bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu. Que Deus deu. Que Deus dá. 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 Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá.
Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá, que Deus deu. Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.